Boa noite, tudo bem? Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Que horas são aí, Maravilha. hein? Ah, aqui, rapaz, aqui é cedo ainda. 1h35 da manhã. É cedo, literalmente cedo. Você já está no dia 12 de setembro. Eu tô no dia 12, rapaz, e ontem foi 11, e aí ainda é 11, né? Aqui ainda é 11. Estávamos falando sobre o dia 11 de setembro lá nos Estados Unidos, né? Interessante. Você Assunto. tá falando de onde? Eu tô em Lisboa, mas dia 20 de setembro eu tô chegando no Brasil para passar um tempo aí. Ô, coisa boa, hein? Sabe o que eu ia te pedir? Para você Diga. ajeitar um. Aí, boa, já ficou. Ou para você chegar Ah, um pouquinho mais perto, ou para ajeitar a câmera. Aí, joia, joia. Eu vou fazer uma introdução aqui para a gente começar o nosso papo, tá? ficou bom? Ficou bom, minha. Agora ficou legal. Agora ficou legal. O pessoal tá chegando. Pessoal, vamos chamando, chama os amigos, aperta o aviãozinho, convida um amigo, convida uma amiga, vai chamando o pessoal para participar. O papo de hoje é sobre o Islã, numa abordagem que eu tenho certeza completamente diferente daquelas todas que você já viu no mundo evangélico, no mundo cristão. Bora lá. Hoje eu vou abrir exatamente com as mesmas perguntas que eu publiquei na publicação, que eu publiquei na divulgação dessa live. Porque eu acho que o islamismo é permeado de mil interpretações, algumas corretas, muitas delas erradas e essas equivocadas a partir de certezas que não são certas. Então eu pergunto, o que significa a palavra Islã e quando surgiu? Qual a escritura sagrada do Islã? Existem diferenças entre muçulmanos e cristãos? Se existem, quais são? O Islã tem sacerdotes, tem igrejas, tem sacramentos? Isso tudo é simples? É fácil de responder? Bom, quem vai nos contar é o nosso convidado da live de hoje, meu amigo querido Jefferson Chagas, que, olha, o currículo dele não é falso não, tá, gente? O currículo do Jefferson vem não. Ele é doutor em engenharia de materiais pela Unesp, tem um PhD em missiologia e em estudos islâmicos pela Universidade do Texas. Há mais de 2 décadas está trabalhando em formação e treinamento missionário. Morou na China, já visitou dezenas de países no Oriente Médio e, no momento, como ele já disse, está trabalhando na Europa. Exatamente, para ser mais preciso, em Lisboa, em Portugal. E ao longo desses anos todos, tem tido a oportunidade de conversar com muitos teólogos islâmicos numa conversa séria e respeitosa. Veja, séria e respeitosa. E é como a gente quer tratar esse assunto aqui nessa noite. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, meu amigo querido, meu irmão Jefferson Chagas. Prazer ter você aqui com a gente nessa noite, viu? Bom, o prazer é meu. Obrigado pelo convite, Carlos Bezerra. Para mim é realmente um prazer estar aí junto. E eu tô lembrando, rapaz, não tem jeito de não falar o dia que nós nos encontramos coincidentemente Lembra ali disso? no pastel de comendo pastel de Belém. Eu passei por você, falei assim, é o Carlos Bezerra? Não, não pode ser. Aí eu passei, olhei de novo, E você sabe que aquela maravilha. passagem, essa passagem tem uma coisa interessante, porque tinha ido fazer uma palestra, 2 palestras na Universidade de Coimbra, Tá. e a minha filha tinha ido comigo. E naquele dia, naquele momento que a gente se encontrou, nós fomos ali no Pastel de Belém, e ela falou para mim assim, ah, não, eu não vou comer isso, tal, não sei o quê, eu não vou, não quero, não gosto, e não quero saber. Eu falei, ó, eu vou pedir dois, eu vou pedir dois porque eu sei que você vai gostar e vai querer comer. Mas se você não quiser, como eu. Resultado, ela não só gostou, como pediu mais um. Então não tem como esquecer aquele dia que a gente se encontrou. Foi o dia que a minha filha aprendeu a comer pastel de Belém. Ai, ai. E não é comum, eu não costumo ir lá visitar ali, porque é Ó um, que é um ponto louco. turístico, porque eu já fui com muitas pessoas ali. E aí, aquele dia, bateu a vontade de ir ali. Aí fui eu, minha esposa e minha filha, e olha, foi a famosa divine appointment, né? São Cara, os encontros que a gente não entende, né? pensa qual a probabilidade disso acontecer, cara.
A Loucura. probabilidade disso acontecer é inacreditável. Mas, enfim, como você disse, é um divine appointment. Bom, É bom. deixa eu Obrigado, começar te Caio. perguntando o seguinte. Queria começar por aquilo que a gente chama de, entre aspas, né? Marco zero. Onde é que tudo começa no islamismo? O que é o islamismo? Bom, hoje os próprios teólogos islâmicos eles tentam trazer uma definição para o que é islamismo, né? Mas existe uma forma ortodoxa da gente poder falar um pouco sobre isso, né? Basicamente, no Islã que nós chamamos de ortodoxo ou ideal ou até corânico, alguns dizem, o Islã significa submissão a Alá, né? E todos aqueles que submetem a Alá, essa palavra submissão também tem uma outra interpretação. Aqueles que se submetem a Alá são chamados de muslim, que é a palavra árabe para muçulmano, né? Então, assim, a primeira definição que a gente poderia dizer é essa, que é todo livro que você estuda dentro da literatura islâmica, da parte, aquilo que está no manual. Essa é a definição, né? Agora, as coisas que acontecem dentro, em termos de crença, de teologias, de formas diferentes de interpretação, a gente vê que é um mosaico de interpretações diferentes. Então, você tem desde o Islã moderado, que tem imperado muito nos Estados Unidos e na Europa, tentando trazer uma releitura do Islã, e você tem também os muçulmanos mais fundamentalistas, você tem os salafis, que são lê o Alcorão do jeito que o Alcorão realmente era interpretado nos primeiros anos, né, ali do Islã, da expansão islâmica. Então, basicamente, o islamismo, quer dizer, 1,8 bilhão de pessoas que entendem que elas precisam se submeter a Alá. E aí nascem as conversas, né? Que Alá que é esse? O que submissão é essa? E aí a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Uhum. Então, caminhando um pouquinho adiante, e trazendo de volta os questionamentos que eu coloquei já logo de largada, né? Tá. Qual que é a escritura sagrada do Islã? Então, tudo começa com o Alcorão, né? O Alcorão, em árabe, é o artigo definido, que é o, né? Então, é Al-Qur'an, que significa recitar, né? Que vem do verbo árabe kara, que significa recitar. Então, isso acontece porque na tradição islâmica, Maomé, ele cresce em Meca, num ambiente onde existiam vários deuses, formas diferentes de adoração, existiam cristãos, muitos judeus e outras, existiam heresias cristãs e também heresias não cristãs. Ele nasce nesse ambiente e, segundo a tradição islâmica, o que era muito comum, as pessoas iam para as cavernas fazendo o famoso retiro. E num desses retiros, a tradição diz que ele teve um encontro com Jibril, o anjo Gabriel, que trouxe do céu um livro escrito em tábuas de ouro, em árabe, e disse para Muhammad, né, Maomé, Ikra, recita. Maomé, ele não recita logo de início, até que Jibril força ele, o Gabriel, o arcanjo Gabriel, no Islã, força ele a recitar e ele recita. Alguns dizem na tradição islâmica que é um milagre, porque Maomé ele não sabia ler. Então, os muçulmanos acreditam que o milagre acontece aí também nesse processo. E essas revelações, Carlos, elas não acontecem tudo de uma vez. Acontece durante 23 anos da vida dele. Então, durante 23 anos, ele vai recebendo essas gotas de revelação, segundo a tradição islâmica, e aí nasce. Depois que ele morre, os amigos dele que caminhavam com ele memorizaram tudo. E aí sim, lá na frente, em que o Alcorão é compilado na forma de livro, e aí tem toda uma história, se aquela versão lá do início é a mesma versão de hoje. Então existem os teólogos islâmicos e cristãos, islamistas, né, islamicistas, estudando isso, validando ou não
se é um mesmo Corão ou se não é. Então existe toda uma academia e estudando essas questões, né? Mas basicamente o Corão ele está aí. Deus envia o que se deve, o que o homem deve seguir, aquele que se submeter, ou seja, Allah está dizendo o seguinte: eu não tenho mais nada para falar com vocês. O que eu tinha para falar com vocês está aí. Aí agora vocês seguem o livro e seguem o homem. O homem é Muhammad, aquilo que ele fez e aquilo que ele falou. Então são duas fontes primárias. Se você não entender as fontes primárias do Islã, você fala besteira. Então, um é o livro, que é o Corão, que é Allah que manda, e o outro é aquilo que Maomé fez e escreveu, que os amigos dele depois transformaram em hadith. São as duas fontes primárias para Sharia, para o que você quiser fazer dentro do Islã. A Clarice Ferro está perguntando para você, em que período da história isso aconteceu? E o Vinícius está perguntando, e o termo sarraceno significa o quê? Então, isso acontece no período, vamos lembrar aí que nós temos aí os concílios, os credos, né, de Constantinopla, o de Nicéia e tal, e lá na frente, nós já estamos falando aí por volta do ano, no final do ano 500, né, início dos anos 600, aonde Maomé nasce. Então, isso acontece nesse período. O interessante que nesse período acontecia no Golfo Pérsico, na Arábia ali, aconteciam alguns probleminhas. Primeiro, o Império Romano tinha expulsado todas as religiões que perturbavam a ordem lá em cima. E aí muitas delas desceram para a Arábia. No ano 70, lá atrás, na dispersão dos judeus, muitos judeus migraram para a Península Arábica. Então, olha só, no 70, estou falando de anos 600, olha quantos anos passaram. Então, tinha muito judeu rico lá na Arábia também. E também tinha essas religiões que estavam lá, inclusive o cristianismo verdadeiro e os heréticos. Mas também havia uma briga entre bizantinos e persas. Então, era a farra do boi bumbá. Nesse ambiente todo, nasce o Islã, com essa tal revelação. Você entende? Então, ele nasce nesse período e a igreja não entendeu. O cristianismo não percebeu, não observou esse crescimento, porque havia discussões internas dentro da igreja, algumas interessantes sobre a questão da divindade de Jesus, mas algumas outras estavam querendo discutir o sexo dos anjos, quer dizer, a influência da baba do boi na camada de ozônio. E aí a igreja não viu, a igreja não viu o crescimento do Islã, né? A Bíblia não tinha sido traduzida naquele período em árabe. Então, alguns fatores também nós não observamos. E a questão dos sarracenos, isso tem a ver por causa da linhagem abraâmica, né? Abraão e Sara ali. Então, esse nome sarraceno vem também por causa da linhagem de Abraão, né? Então, acabou se tornando, no período do medieval, os sarracenos eram os muçulmanos, que depois eram chamados aqui na Andaluzia de mouros, né? Então, tem uma obra de John of Damascus em que ele fala sobre os Saracens, e aí que são os muçulmanos, né? Então, isso vem do período medieval, no processo de expansão do Islã, que era um apelido dado aos muçulmanos. Estou vendo que tem uma amiga querida aqui, deixar um beijo para ela, a Carlota Mingola. Carlota, legal. Beijão para você. Beijo para você e para o Zé Gustavo, queridíssimos do coração, que ela está por aqui. Também está o pastor Davi Bezerra, um abração, gente querida chegando. Um abraço a todos. Deixa eu te perguntar, entre cristãos e muçulmanos, quais são as principais diferenças? Bom, boa noite, Zanon. Abraço para você também. Bom, o lance é o seguinte, existem algumas diferenças, é bem interessante isso, porque quando, imagina duas faces, uma olhando para a outra, imagine dois desenhos na mente deles, um desenho com uma lua e dentro do cérebro de um, e o desenho de uma cruz. Então, a gente tem essas questões, ou seja, quando eu falo paraíso para o muçulmano, eu preciso explicar o que eu estou dizendo. Quando eu falo Jesus, eu preciso explicar o que eu estou dizendo.
né? Então, quando eu falo livro sagrado, então existem as diferenças, né? Várias diferenças. Mas, basicamente, uma diferença que geralmente as pessoas perguntam para a gente, quando eu vou dar treinamento. O ano passado eu estava em Singapura, no Seminário Batista em Singapura, e um rapaz de Bangladesh, um muçulmano convertido, ele me fez essa pergunta e abriu uma discussão legal. Ele falou o seguinte, que quando ele abre a Bíblia em árabe, ele vê o nome Allah para Deus, a Bíblia em árabe, ou na língua indonésia, ou na língua malaia. Quando ele abre o Alcorão, ele também vê para Deus Allah. E aí a pergunta é a seguinte, se na Bíblia em árabe está Allah, e na Bíblia e no Alcorão está Allah, como que nós resolvemos essa equação, né? E aí, basicamente, a principal diferença que a gente poderia falar as principais diferenças estão nos atributos. Porque no Islã, o Deus do Islã, ele é apenas transcendente. Uhum. Ele está sentado no Arsh Allah, no trono de ouro, no trono de Deus, mas não há imanência. Não há Emanuel, não tem Allah Ma'anna, Deus conosco. Então essa é a primeira diferença. Aí também, ele sempre permanece escondido. Ele sempre permanece escondido, ele não precisa se revelar. O que tinha que ser revelado, ele mandou o Gabriel falar com Maomé, e depois lá na frente nasceu um livro chamado Alcorão. Então, de uma primeira característica de diferença é que o Deus da Bíblia não é igual ao Deus do Alcorão, embora os nomes possam ser iguais. Se é em árabe... Os atributos são completamente diferentes. São dois Carlos diferentes, são dois Jeffersons diferentes, com características diferentes. E uma outra coisa que é importante é que no Islã, quando nós falamos amor, a ideia do ágape, né? E Deus amou o mundo de tal maneira, e também quando Deus é amor, isso denota fraqueza no Islã, porque um Deus não pode ter esse tipo de amor. Não há dentro do Alcorão nenhuma tradução porque a palavra, o verbo em árabe, amar é hub, e amor é mahabba. Então, eu poderia dizer que Allah mahabba, Deus é amor. Então, o meu Deus, o Deus bíblico, nós sabemos que é esse amor. Por que a gente sabe? Porque é o Deus triuno, que desde a eternidade, ele é amor. Então, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quer dizer, a ideia do relacionamento e do amor já vem da eternidade. Então, quando o Verbo se faz carne, é uma demonstração desse amor. Quando, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, Deus, ele ama a todos, não importa se o cara tem olho azul ou se o cara está na cadeia, Deus ama a todos. Agora, no Alcorão, os textos corânicos, eu estou trazendo tudo as fontes corânicas, né? Não estou forçando nenhuma barra. Deus ama somente os não transgressores. Então, o conceito de amor é outro. E esse amor que nós pregamos no cristianismo, para um muçulmano, um teólogo muçulmano, ele vai dizer esse tipo de coisa é de um Deus fraco. Que amor, que coisa mole é essa, né? Esse é um problema. Um outro problema é a questão do pecado, porque existe o Éden no Alcorão, só que o Éden não é um jardim na Terra, no espaço, num outro local, não na Terra. Ocorre sim, Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, e aí eles não atribuem no Islã essa desobediência como pecado, porque no Islã o homem é frágil, ele vem do barro. Então, não vamos colocar isso nas costas dele. Essa é uma característica também que, então, não há necessidade de ninguém morrer por ninguém. Esse é um outro problema. Então, essa já é uma diferença, né? A gente está falando de diferenças, similaridades, enfim. Sim. Mas tem bastante. Outro questionamento que eu fiz na minha apresentação da live é o seguinte: o Islã tem sacerdotes, tem igrejas, tem sacramentos? Sim, o Islã ele tem um local que é construído com todas as medidas, e o objetivo da mesquita, masjid, o objetivo da mesquita é que a comunidade, a Ummah, se encontre para a oração, principalmente às sextas-feiras. Sexta-feira é um dia sagrado, que a revelação ocorre numa sexta-feira, a primeira revelação lá
na caverna onde Maomé estava lá, e Gabriel chega, acontece no mês chamado Ramadã. Então tem toda uma questão simbólica aí. E então a mesquita é o local em que eles se reúnem. Na sexta-feira, o imam, que é o líder religioso, ele sobe num palanquezinho dentro da mesquita e ele traz uma mensagem, uma khutbah, que é uma mensagem, e aí ele traz uma espécie de uma pregação. E aí os imãs, ou sheiks, né, ou sheikh, moderados, trazem uma mensagem interessante. Já tem outros que já são mais... Outros que já querem trazer uma posição um pouco mais fundamentalista. Então você tem na Europa, por exemplo, muita gente querendo uma reformulação do Islã, querendo uma releitura do Islã para um Islã mais moderado. Então você tem sheiks mais moderados. Mas também existe, por exemplo, na Alemanha tem aumentado bastante o número de sheiks fundamentalistas. Olha E só. isso tem gerado problema atualmente. Tem algum motivo para que isso esteja acontecendo na Alemanha? Algum motivo específico? Não. A quantidade de refugiados, né? Muitos refugiados muçulmanos foram para a Alemanha. Então ali também eles, a maioria muçulmana, embora muitos deles iranianos principalmente tenham se convertido, tem havido muitas conversões também na Alemanha, mas existe na Europa existe essa linha. Na Inglaterra existe esse problema. Só para você ter uma ideia, Londres, os arredores de Londres, as zonas são divididas, a zona 6 ali, os mais afastados. Se você chega com a sua esposa e anda de mão dada em alguns bairros ali, vem alguém e fala para você que não é para andar de mão dada, é uma polícia islâmica. Então, dentro dos arredores de Londres, existe a lei Sharia, que prevalece, essa lei que é feita baseada nessas fontes primárias que eu falei, que é o Alcorão e o Hadith. Isso acontece também nos arredores da França, de Paris. Só Paris hoje tem mais de 750 mesquitas, a grande Paris. Então, alguns até dizem que a famosa Eurábia, né? Existe hoje esse crescimento do Islã. E o Brasil cresce também. O Brasil tem crescido, só que numa taxa bem menor, até pela distância geográfica, a questão linguística, Claro. a própria forma do brasileiro ser. Algumas coisas são barreiras para a expansão do Islã, mas tem crescido bastante nas regiões pobres. Em Budas Artes, por exemplo, numa comunidade pobre, eles criaram uma musalla. Musalla é uma espécie de um pequeno grupo, é quase uma mesquita, mas não é uma casa que eles reúnem, e eles têm falado sobre hip hop. Tem um sheik brasileiro, que antigamente eram todos árabes, eram todos não brasileiros, agora já estão fazendo... Como aconteceu na Igreja Católica. O padre antigamente a missa era em latim, de costa, hoje os padres já são brasileiros. Quer dizer, no Islã está acontecendo isso, né? O Rodrigo, que é o sheik da Mesquita do Brás, em São Paulo, ele é brasileiro, estudou em Meca, é um cara muito, muito inteligente e tem trazido uma islamização dentro de São Paulo considerada, né? Então a mesquita serve para isso. Tem ali o sheik, aí em termos de sacerdote, né, você falou a questão de... Você tem as práticas, né? O muçulmano, a salvação é por obras. E aí existe a predestinação, e nem isso garante, né? Ou seja, se você ora 5 vezes ao dia, se você vai a Meca, se você faz o jejum direitinho no 9º mês, que é o Ramadã, existem algumas práticas que, se você faz, o anjo do bem, o anjo das boas ações, eles acreditam que tem 2 anjos sentados nos ombros. Um que escreve as boas ações e outro que escreve as más ações. E no dia do juízo, que é o grande dia que eles creem, e aí, salve ele ou não os fatores. Por isso que falar em salvação para o muçulmano nem sempre é tão garantido como no cristianismo. Para eles não é muito claro, porque depende muito de como Deus vai estar naquele dia, mesmo que as boas ações prevaleçam em relação às más ações. Olha só. Queria perguntar, queria abordar uma outra coisa com você. Você me ouve bem, não? Tô ouvindo ótimo. Tá ótimo. Tá me ouvindo bem? Eu queria abordar uma outra coisa que eu acho interessante. Legal. Que tem muito a ver com uma sede de paz. Eu fiz um post esse ano que viralizou, né?
era um post que mostrava dois caras, o Avram Mintz e o Zoher Abu Jama, que eu me lembro. Um judeu e outro palestino. Eram ambos ali perto de uma ambulância, né, como paramédicos. E aí a imagem, a foto capta na hora de oração, o momento da oração deles, né, descem os dois do carro e cada um, com o seu ritual, faz sua oração. O judeu se vira para Jerusalém e o muçulmano ali ajoelhado na direção de Meca. Mas o estigma sobre o Oriente Médio e a relação entre judeus e palestinos é de guerra há muitos anos. Essa imagem que foi captada e tal era do trabalho agora no início da pandemia, né, da sinergia de forças no combate ao vírus. Mas o estigma não é esse. A imagem que se tem mais comum é a imagem da guerra entre judeus e palestinos. Você, por exemplo, você convive há anos com teólogos muçulmanos e tem longas conversas, altos papos com essa galera, né? Como é que é a conversa de um teólogo cristão com um teólogo muçulmano? Olha, eu vou ser sincero para você, é uma das coisas que eu mais gosto. É muito bom quando existem alguns requisitos que são fundamentais para essa mesa de conversa, de diálogo. Primeiro que é uma oportunidade, como cristão, eu diria para você, que quando eu converso com um muçulmano, um teólogo, seja ele moderado ou não, eu estou fazendo isso diante da cruz. Esse é o meu primeiro ponto que é importante. Segundo, que ele ouviu, desde criança ele ouve sobre essa religião, ele estuda o Corão, alguns estudam mais. A maioria dos muçulmanos não leu o Corão. A maioria é nominal. Mas a maioria é nominal. É interessante isso. Às vezes nós sabemos mais do Alcorão. Esse é um detalhe que eu não sabia. Às vezes nós sabemos mais do Alcorão do que os próprios muçulmanos. Então, eles vão muito. Eu me lembro do Zacarias, um sheik na China. Eu ia sempre visitar o vilarejo lá. E a primeira vez que eu fui, ele estava em crise. Ele estava em crise porque ele falou assim: olha, eu não sei o que eu faço mais. Eu já dei o Corão para todo mundo. Eu escrevo textos corânicos na parede das ruas, ali nas casas. Eu já fiz de tudo, mas esse povo não vem para a mesquita. Então, eu achei muito engraçado isso, né? Que isso representa muitos lugares. E o Islã é muito difícil de definir em termos de teoria, aquilo que é para fazer e aquilo que faz. Eu estava, por exemplo, na Indonésia, e eu passei numa cidadezinha, e passei em frente a uma mesquita e estava ouvindo a música da Shakira. Eu falei assim, não, isso não é possível. Eu voltei e tinha uma menina dançando a música da Shakira dentro da mesquita. Eu falei assim, rapaz, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Então é muito difícil a gente descrever o Islã e colocar todo mundo no mesmo pacote. Mas voltando para a sua pergunta, o respeito, a humanização desse cara que está de frente para mim, esse respeito dessa crença, ele se emociona quando tem o Ramadã. Ele se emociona quando ele vem de Meca, quando ele participa de um Hajj. Então, nessas lágrimas, existe uma história. Então, é preciso nós respeitarmos isso. Independente se eu concordo com ele, independente que eu sei quem é o Alá que ele serve e que o Jesus escrito no Alcorão não é o Jesus da Bíblia, eu preciso entender em que existe um livro que eu tenho que respeitar, que eles respeitam, e um ambiente maravilhoso para a gente um ouvir o outro. Eu tenho um amigo muçulmano que ele fala para mim, rapaz, a maioria dos cristãos são chatos pra caramba, só quer falar e não deixa a gente falar. Aí a gente já chega com o negócio pronto. Eu acredito nesse diálogo. Agora, muita gente não gosta da palavra diálogo no Brasil. Quando a gente fala de diálogo religioso, as pessoas já rotulam a gente todo tipo de rótulo, meu amigo. Liberal, e papapá, e blu, blu, blu. Eu só sei que existe um ser humano. Eu tenho vários amigos muçulmanos. Claro. E pessoas que eu respeito, que eu vou na casa deles, e eles, quando eu chego na casa deles, eles falam, Ahlan wa sahlan, seja bem-vindo, né? Como se você tivesse a montanha,
Você vem do deserto e aí daqui a pouco você chega num local que tem palmeiras, tâmaras, água para os animais, e ele está dizendo o seguinte: essa água é para os seus animais, essa sombra é para você, essas tâmaras nós vamos comer juntos. Então, essa palavra seja bem-vindo, ahlan wa sahlan, é isso que eles fazem. Eles dão um show de hospitalidade em relação a... Então, essa ideia do radical, do muçulmano que é radical, o muçulmano é homem-bomba, a gente precisa tomar cuidado porque a maioria esmagadora dos muçulmanos são pessoas que sentem alegria, tristeza, querem que os filhos passem uma boa faculdade, querem ter um bom emprego, querem ir para o paraíso do jeito que eles acreditam, é diferente do bíblico, e nós temos que respeitar. Então, eu sou contra a demonização do muçulmano. O muçulmano eu não põe no mesmo pacote. Você estava falando que a maioria são moderados. São moderados. Eu queria até te fazer uma pergunta sobre isso. Chegou uma pergunta aqui da Carlota, da minha amiga que está com a gente. Eu vou fazer também a pergunta dela. Antes de fazer a pergunta dela, o que eu queria te perguntar? Foi que a grande maioria é de islâmicos moderados. Eles são nominais, não moderados. Eles são nominais. No sentido de nasci muçulmano, eu sou muçulmano. Nasci muçulmano e é assim que é. Tem um livro que eu gosto muito, de um escritor israelense, do Amos Oz, que se chama Como Curar um Fanático. E o Amos Oz é um cara reconhecido por uma posição bastante equilibrada, moderada, né, em relação à promoção da paz entre israelenses e palestinos. Ele, inclusive, em Israel, é aquela coisa. O cara é a favor da paz, é visto como um liberal, é visto de todas as... complicado. Um tanto de outros jeitos. Mas ele escreveu algo interessante. Ele falou que um dos grandes problemas do Islã é que os moderados não se manifestam de forma veemente com relação à condenação dos fundamentalistas. E isso, para a grande comunidade europeia e mundial, muitas vezes passa a falsa impressão de que a maioria da comunidade islâmica é radical e fundamentalista. Você concorda com essa afirmação? Eu concordo plenamente. Existem algumas fumacinhas já mudando, acontecendo. Na própria Inglaterra, nos Estados Unidos, já começam alguns moderados a dar cara nas redes, na mídia. Existe uma moça, eu esqueci o nome dela, mas é um livro famoso que ela escreveu. Ela é da Somália. E ela pede uma reforma no Islã. Eu vi. Eu acho que tem até tem um livro dela, tem um documentário dela Tem até um documentário, acho que no Netflix, se eu não me engano. Exatamente. E ela pede uma reforma no Islã. Agora, Carlos, é muito complexo o tema. Porque é o seguinte, eu acho que isso que me fascina também. Você abre o Alcorão e quando você, da mesma forma que existem teólogos pentecostais, existem teólogos A, B, C, D, linhas diferentes no cristianismo. Liberais, fundamentalistas, xiitas, chaatos. Conservadores. Tem todos os tipos. E da mesma coisa acontece no Islã. Só que o problema é que quando você abre o Alcorão ele tem... A escrita dele é datada estamos falando do ano 600, entre 600 e 600 e pouco. E aí, e quando você vê também as tradições do profeta, que são a coletânea de livros, que é o Hadith, tudo que Maomé fez e falou, essas duas fontes primárias que formam as leis e as interpretações. Então, dependendo do teólogo que pega essas duas fontes primárias, nascem coisas diferentes. Então, por exemplo, quando você pega um texto do Alcorão, como o capítulo 8 e o verso 61, tem uma parte do verso que acontece numa batalha chamada Batalha de Badr. E o texto diz assim, vocês vão pegar os cavalos, vão pegar tudo que vocês têm para aterrorizar os outros. Aterrorizar 3 classes de pessoas. As que não creem em Alá, as que são seus inimigos e aquelas que vocês não sabem, mas Alá sabe em que essas pessoas são infiéis. Então, dependendo do teólogo islâmico que pega esse verso para fazer
Se é um teólogo moderado, ele vai dizer, não, isso foi uma batalha que aconteceu lá no passado, chamada Batalha de Badr, e esse aterrorizar significa assustar, significa... isso aconteceu, de fato, algo lá atrás, mas hoje não traz essa ideia. Ele contextualiza. Ele contextualiza. O problema é que os muçulmanos salafis e outros fundamentalistas, eles nem consideram, é ofensivo para eles essas interpretações, porque a palavra aterrorizar, nesse capítulo 8, verso 61, a ideia do árabe não é aterrorizar. A tradução, quando você vê, porque o Alcorão ele é escrito em árabe. As traduções não são consideradas Alcorão, são consideradas comentários do Alcorão. E aí que está o problema. Então, quando você vai estudar o Alcorão, no caso da minha especialidade, eu estudei árabe corânico, gramática corânica, tal. O verbo aterrorizar no árabe não é assustar ou aterrorizar, é fazer terrorismo. Quando você... Aí, meu amigo, aí é complicadíssimo, porque quando você pega na BBC, os documentários, todos os termos, os jornais, todas as vezes que falam do terrorismo do 11 de setembro, é o mesmo verbo que eles usam. Então, eu digo que para o teólogo moderado é uma batata quente na mão. Ele tem que se vira nos 30. Ele tem que se virar nos 30 para conseguir trazer essa nova leitura do Alcorão. Por isso que é muito complexo o Alcorão. Porque você tem essas definições. Mas, assim, o verbo... Um outro exemplo. No capítulo 3, no verso 55, diz assim: E Deus disse para Jesus... Isso está na tradução em português. Vou salvar você da cruz. Porque um profeta como Jesus é visto só como profeta. Não pode um profeta morrer uma morte tão cruel assim. Porque, poxa, Maomé e Jesus no Alcorão são considerados Rasul, profetas maiores. Aí Moisés, Adão e outros são Nabi, são profetas importantes, mas não com o mesmo status. E aí, na tradução em português, está, vou salvar-te-ei da cruz. Aí existe uma teoria que outra pessoa morreu na cruz. Jesus não, porque Deus tirou Jesus da cruz. O problema é que quando você olha no árabe, a palavra árabe é mutawafika. Mutawafika em árabe vem da origem maut, ou mut, que é morte. 26 vezes no Alcorão, essa palavra é para morte. Somente nessas vezes que eles traduziram para salvar. Por quê? Porque um problema no Islã é entender que Jesus morreu na cruz. Porque eles não creem que Jesus morreu na cruz. Então, a tradução não bate. E estudar o Alcorão sem entender a língua original, você vê que tem algumas coisinhas na tradução em que pode gerar alguns problemas. Então, quando eu leio no árabe, está dizendo assim: E Deus disse para Jesus, é necessário que você morra. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é a pergunta da Carlota, é uma curiosidade. Beleza. Ela está dizendo o seguinte: você podia falar um pouquinho sobre o sufismo e as diferenças entre xiis e sunis? Tá. Bom, basicamente, a diferença do suni e do shia aconteceu depois que Maomé morreu. Quando Maomé morreu, já tinha muita gente convertida ao Islã. Ele já estava em Meca, já tinha destruído os deuses, ele já tinha, né? E aí vem os sucessores, que é chamado de califas, ou khalifa. E aí, os califas que vieram, eles eram escolhidos em função pela comunidade. A comunidade islâmica decide quem vai ser o califa. Aí um califa vem, um é assassinado, aí vem o segundo, e vem o terceiro, e chega um califa que é parente direto de Maomé, que é o Ali, casado com uma das filhas de Maomé. Aí, nesse processo, Ali diz o seguinte: não, eu não concordo com isso. Para ser líder espiritual da comunidade, tem que ter sangue, tem que estar ligado com a família direta de Maomé. E outros dizem: não, vamos continuar do mesmo jeito. O povo escolhe. Então, o povo escolhe, saiu os sunitas, que é a maioria dos muçulmanos. Agora, para ser descendente direto de Maomé, veio os xiitas. Por isso que os xiitas é minoria, basicamente concentrado no Irã, no Iraque, né?
e agora com a globalização, mas geralmente ali, tanto que quando você vai no Iraque, o Iraque, por exemplo, eu morei no Iraque, ali você vai na cidade de Najaf e Karbala, você vai ver o túmulo. As pessoas visitam túmulos, coisas interessantes. Os sunitas vão a Meca na peregrinação. Os Olha xiitas só. vão aos túmulos dos netos dos filhos de Ali, netos de Muhammad, do Maomé, né? Olha só. Então, eles vão lá, Najaf e Karbala, visitar o túmulo, né? Então, essa é a diferença principal. Os sunitas acreditam que a liderança tinha que vir, o povo escolhe. O xiita, eles acreditavam que tinha que ser da linhagem de Maomé. Hereditariedade. E aí veio esse quebra. Bom, aí vamos falar do Sufi. O Sufi a gente não vê como uma divisão do Islã, como assim, Sunni e Shia. Porque tem Sufi que é Sunni e tem Sufi que Tem é Sufi que Shia. é Shia. O que é o sufismo? É a parte mística. É a ideia de encontrar com Deus. Como no Islã eu disse, o Deus no Islã ele é transcendente. Ele é far away, ele está distante, sentado no trono. A ideia do sufismo é ter essa experiência, trazer mais perto de Deus e ter uma experiência mística. Entendeu? Então, você tem uma parte mais mística do Islã, que são os sufis. Aí tem várias subdivisões de sufis. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, Delano Santos, que fez o PhD dele no sufismo da Índia. Quer dizer, então é um amigão nosso, a gente caminha junto aí. Então, o sufismo é a parte mais mística. Tanto que quando você vai, por exemplo, no Egito, você vai a alguns lugares na Turquia, você vê que existe um momento de adoração em que esses sufis, eles giram em torno do próprio eixo, né? 3, 4 horas. Sim, E sim. eles entram em transe. Por quê? Eu Porque é vi um na momento... Turquia isso. Na Turquia tem, na Turquia. E isso aí é uma forma de ter uma experiência com Deus. Então, você pregar o evangelho, você comentar, bater um papo sobre o evangelho para essas pessoas, você tem muitos textos bíblicos interessantes, né? Em que dos milagres de Jesus, tal, tem muitos textos. É uma cultura é uma cultura muito baseada no medo e poder, né? É a ideia do místico, de ter contato com o invisível, né? Eu tenho um monte de perguntas para te fazer ainda. O papo tá Maravilha. incrível, Mas a rico hora pra caramba. deve estar passando, né? Acredito que quem tá com a gente está curtindo pra caramba. Papo incrível, papo incrível. E a gente tem, olha, já passaram, cara, acho que já passou quase 40 minutos. Caramba, Eu queria te fazer algumas outras perguntas. sim. Outra coisa que eu queria te questionar aqui. O anjo Gabriel se revela a Maria para anunciar a ela que ela teria um filho que seria o Messias. Sim. Isso está registrado no Alcorão, que também registra os nomes de Adão, como você já citou, Moisés, Noé, Abraão, ou Ibrahim, na versão árabe, né? E mais, isso foi você, inclusive, que me disse, mais Sim. 22 profetas bíblicos. No total dá uns 26, mais ou menos. Acho que é 26. No total. Então, são esses 4 que eu te falei, mais os Mais 22 os aí. 22, né? Além disso, quais os demais pontos em comum da Bíblia e do Alcorão? Você falou que Jesus é citado, né? Que Moisés é citado. Sim. Eu vejo, Carlos, que falar bater um papo sobre a fé islâmica e a fé cristã, um muçulmano e um cristão conversando, respeitando essa humanidade, respeitando essas questões, eu acho muito legal porque, como você disse, eles acreditam no nascimento virginal de Jesus. Então, no capítulo 19, chamado Maria, né? Você tem detalhes sobre isso. No capítulo 3 do Alcorão, que é o capítulo chamado de Sura, que é a Sura Imran, capítulo 3, fala também de que Jesus ele veio a esse mundo sem pecado, em que ele curou várias pessoas, ressuscitou mortos. Inclusive, tem na tradição, isso eles vem do cristianismo
de umas tradições cristãs, algumas coisas heréticas, mas diz que Jesus, certa vez, estava no berço e ele pegou uma argila e fez um pássaro. E aí ele fez o pássaro, soprou, e o pássaro ele saiu voando, né? Então, eles acreditam. Então, o Jesus no Alcorão, ele tem uma superioridade em relação aos demais profetas. Então, nós estamos falando aí de cerca de 90 e poucos citações de Jesus no Alcorão. E Maomé é citado bem menos do que Jesus, né? Interessante. E eu não tenho certeza, mas se não me engano, no Alcorão, Maomé é citado 4 vezes, 3 ou 4 vezes. Então, a diferença... Moisés, se eu não me engano, eu li algo, se eu não estiver errado, se eu não me engano, Moisés é o quê? Umas 130 vezes citado? Eu não sei o número, mas a citação é bem citada. Então, você tem, com relação aos profetas, bom, primeiro, eles acreditam, sim, no nascimento virginal de Jesus, tanto que usa a palavra Kalimat Allah, que é a palavra de Allah, a palavra de Deus, e Ruh Allah, que é o Espírito de Deus, no processo em que Maria engravida, né? Fica grávida de Jesus, é o nascimento virginal de Jesus. E aí, o problema é que quando você vai estudar realmente o Jesus, toda a história de Jesus no Alcorão, há muitas coisas diferentes da Bíblia. Entendeu? Então, o próprio nome dele, Isa al-Masih, já dá uma diferença de nome, já começa a ter algumas diferenças. A questão, eles acreditam que Jesus ele vai, como Jesus foi levado ao céu, que eles acreditam que foi levado e não morreu na cruz, ele vai voltar. Mas ele vai voltar para convencer todas as pessoas a serem muçulmanas e tudo que tiver formato de cruz vai ser destruído. Então, isso estão nas fontes primárias, no Alcorão e no Hadith, né? Então, há uma diferença. Mais um ponto legal de contato é Yusuf, José, Musa, Moisés, Nur, que é Noé. Quer dizer, as histórias, elas não estão... Yunus, né? Do grande peixe, né? Que é Jonas. Olha então, só. O legal é Jacob, né? Jacó. O legal dessas histórias é ouvir o ponto de vista. Fala para mim do Moisés do Alcorão. E aí você tem a oportunidade também de falar do Moisés, né? Da Bíblia. Eu tenho falado com algumas pessoas sobre isso, Carlos, porque o maior problema para o muçulmano é entender Jesus além de profeta. Você entender ele como profeta não é tão complicado no Islã. Porque ele é respeitadíssimo, ele é Rasul Allah, ele é o mensageiro também, ele é um mensageiro, ele é respeitado. O problema é a questão de não ter que morrer, ninguém tem que morrer por ninguém, porque não teve pecado lá no Éden, foi uma desobediência. Não tem que... Deu uma travadinha, Alô? agora voltou. Eu acho que alguém que lá no Éden não teve pecado, teve uma chamando desobediência. Então não há necessidade de morrer. Então o problema é que para um muçulmano entender Jesus que morre na cruz, por que ele morre na cruz, é importante o Antigo Testamento, nas histórias, eles entenderem o Deus que sempre vem ao encontro. A Bíblia conta uma linda história de um Deus que vem ao encontro. Quando Adão e Eva fizeram a besteira, eu falo assim, as besteiras da humanidade, Deus sempre vem para dar uma corrigida, porque Ele é amor. Então, a história da Bíblia é uma linda história, uma linda narrativa. Adão, onde você está? Aonde você está, né? Que besteira que você fez, Adão? Eu não falei para você fazer isso. E Deus mata um animal para cobrir, fazer uma roupa para cobrir a vergonha deles. Lá em Abraão, quando Abraão vai sacrificar isso, tá lá, o muçulmano ele sabe quem é Adão, ele sabe quem é Ibrahim. Mas aí, quando Ibrahim vai sacrificar o filho, né? Não importa na conversa qual filho é, porque o muçulmano acredita que é Ismael. E a Bíblia nós sabemos que é Isaac.
Mas não vou ficar criando polêmica, brigando, porque o problema ali, a coisa mais linda, não é o filho qual é. Aí depois, lá na frente, conversa mais sobre isso. Mas é que tem um Deus que vai ali. Ele manda um cordeiro. Ele manda um cordeiro. Então, a história da Bíblia, a história de Jesus é o cordeiro. Sabe por quê? Porque lá no Egito, Moisés tem que matar os animais também, para o sangue lá ser colocado nas portas, nos umbrais, para que o anjo da morte, quando passasse, não entrasse. Aí, lá na frente, tem um profeta no Alcorão, chama Yahya, que é o João Batista. Lá na frente, o Yahya, na Bíblia, ele diz assim, olha quem está chegando lá, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o muçulmano entender essa ideia de morrer na cruz, ele precisa entender o que significa o Cordeiro sem pecado, né? O Cordeiro, no tabernáculo lá em Levítico, não podia ter defeito, não podia. Então, existe um Cordeiro. Aí João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Rapaz, quando eu já vi isso, Deus já me deu essa oportunidade de ver isso. Quando o muçulmano entende, eu me lembro do Assad al-Baldawi ligando para mim, chorando, dizendo que agora eu entendo quem é Jesus. Agora eu entendo que ele é o Cordeiro. Uau. Agora eu entendo que ele morreu na cruz. Agora eu entendo por que ele morre na cruz. Então, isso é uma obra, é um Espírito Santo, não é nossa, não é... Claro. E aí, eu sempre digo, Carlos, que isso é uma coisa minha, nas minhas viagens, Deus está tirando uma selfie. E ele chega e chama o Carlos. Carlos, vem aqui, Jefferson, vem aqui, ó, então vamos junto nessa jornada, né? A gente chama isso de chamado, né? Todos nós somos chamados para a gente fazer essa diferença com o vizinho, o mundo globalizado que está, né? Os muçulmanos já são nossos vizinhos, né? Antigamente não, era janela 1040, o povo ficava só lá. Verdade. Agora verdade. não, agora já são nossos vizinhos. E aí o lance não é demonizar. Não é demonizar. Podemos demonizar o Islã. Uma religião complexa. Aí é um assunto que daria mais umas 40 horas de conversa. Mas o muçulmano, não. O muçulmano, ele tem rosto, ele tem nome, ele tem sentimento. Entendeu? Então a gente não pode pôr todo mundo no mesmo pacote e não é assim, né? E você está tocando num aspecto interessante, que é a questão do preconceito. O Islã, os muçulmanos, as muçulmanas são cercados de preconceito. Sim. E quais são os textos fundamentais para a gente entender o Islã, entender o muçulmano e evitar preconceitos? Inclusive, você tem uma frase ótima sobre isso. O muçulmano, que você acabou de dizer, né? O muçulmano precisa ser humanizado e não demonizado. Então, como é que a gente não demoniza o muçulmano? Eu acho que é o seguinte, a primeira coisa é que a mídia fez esse favor de criar os rótulos. Então, desrotular é um processo complexo, mas falando para cristãos, para quem tem um background cristão, pelo menos, é importante a gente entender o seguinte, que a Bíblia, ela mostra vários pontos interessantes. Eu podia citar vários deles, mas quando Agar está no deserto, lembra aquela passagem em que Abraão e Sara não podiam ter filho, em Gênesis 16? Ele estava já meio velhão, Sara já não estava mais, não era mais aquela Sara de antes, né? E Abraão também. E aí aquele negócio, tem uma promessa, e o negócio não vem, o tempo está passando. E aí... Vamos dar um jeito. Vamos ajudar. Um bebê de proveta da vamos aparecer alguém. Aí joga uma menina que não pediu para ser jogada na história. E ela vem, uma egípcia, serva de Sara, e entra na jogada. Abraão, tudo bem, vamos engravidar essa menina. E maravilha, a menina fica grávida, Agar fica grávida. E aí começa a mostrar o barrigão para Sara, né? Eu tenho barrigão, você não tem. E aí o que acontece? Sara fica pé da vida, vai para lá para Abraão e fala assim, ó, essa menina aí tá fazendo chacota comigo. Aí Abraão chega e fala assim, ó, ema, ema, ema. Cada um com seus problema. E aí ela é tua serva, faz dela o que você quiser. Olha que legal, cara. Uma bagunça, uma família bagunçada. E como Deus usa as famílias, né? Então a gente tem salvação, né? A gente tem esperança.
E aí o que aconteceu? Sara expulsa Agar. Aonde eu quero chegar? Agar está no deserto, prenha, como diz lá no Nordeste. Agar está grávida no deserto. A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi atrás dela e diz assim, de onde você vem, para onde você vai? Mais uma vez, um aspecto divino. Alguns dizem que o anjo do Senhor era Deus, outros dizem que não era. Só sei que ali tem um milagre. Só sei que ali tem o dedo de Deus. Ele só sei que ele chega ali e fala, de onde você vem, para onde você vai? Aí Agar falou assim, Sara, volta lá. Porque Deus, ele reconcilia, né? Ele reconcilia judeus e palestinos. Ele é o Deus, né? Aquela terra lá pertence a Jesus, tá? Essa briga política não é nossa, não. Mas, enfim. Aí, Agar está ali no deserto, e aí Deus chega, o anjo do Senhor diz para ela assim, volta para lá, e olha, esse menino que está na sua barriga, eu vou abençoar ele. Ele vai ser livre como jumento selvagem. No hebraico, só em Jó tem a mesma ideia de jumento selvagem. Sabe o que ele está querendo dizer? Dizendo o seguinte, Agar, você é serva, é empregada, você é escrava. Mas esse menino que está na sua barriga vai ser livre da mesma forma que o jumento, quando fica pulando nas campinas. Livre, né? Pulando nas campinas. É a ideia da liberdade. Então, esse texto fala muito comigo porque mostra exatamente um Deus em que ele está disposto a salvar não só o fato de Deus ter uma promessa para o povo de Israel, não significa que ele está fechado para abençoar outros. Jesus, em João 4, é necessário ir para Samaria. Nós vamos agora ter uma experiência de como alcançar gente que não é judeu. Né? Em Apocalipse a gente vê povos, línguas e tribos diante do trono. Então a Bíblia ela mostra que a salvação é além das cercanias, né? Das cercanias judaicas. Então, quando eu vejo essa questão do muçulmano, dessa humanização, eu vejo isso. Eu vejo um Deus que está disposto a encontrar essas pessoas. Que não importa se tem o DNA, se é de Israel. O meu orientador, que faleceu há pouco tempo, o Dr. Tony Maluf, ele disse para mim o seguinte, olha, é como se nós estivéssemos na igreja, no púlpito, Isaac e sua descendência. E na nave da igreja, Ismael, a sua descendência e outros povos. E aí vem Deus com a sua graça, que nós não conseguimos definir o que é isso, a gente só sente o amor, e ele resolve abençoar quem está no púlpito e quem está na nave da igreja. Boa. E todos viveram felizes para sempre, desde que reconheça Cristo, né? Lá em Gálatas fala, né? Se você quiser ser herdeiro das promessas de Abraão, só em Cristo. Não adianta bater no peito e falar que eu sou judeu, que eu sou de Ismael, que eu não sou... Não, meu amigo. É em Cristo, é em Cristo. Então, tudo baseia-se em Cristo. Então, eu vejo a Israel, Palestina e Israel, eu vejo toda essa história, eu vejo na perspectiva cristã. É o Deus que vai ao encontro de Agar no deserto, é o Deus que Agar depois, lá em 21, ela vai mandada embora de novo, só que agora Ismael já é adolescentinho, e está quase morrendo ali, o anjo chega, aparece um poço com água e tal, e aí assim, e Deus ouviu o choro do menino. Cara, a Bíblia é um livro que conta a história de um Deus que vem ao encontro da gente. A gente é tranqueira, tem hora que a gente olha no espelho, a gente não se aguenta. Sendo quem quer que sejamos. Cara, e aí havendo arrependimento, meu amigo, e tchau. Cristo morre na cruz por causa desses caras, dos muçulmanos, nominais ou não. Eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas. Não sei se eu tenho tempo de contar uma história de um rapaz que ele na China é muçulmano de uma etnia e ele tem um sonho. Depois de ser evangelizado, ele tem um sonho com Maomé. Maomé aparece para ele e diz para ele assim: você está vendo aquele rio? Eu tenho poder para levar você para o outro lado do rio, porque do outro lado é o paraíso. E esse rapaz tem esse sonho. Aí Maomé pega na mão desse rapaz, vai andando, quando chega perto da água, do rio, começam a andar sobre as águas. Quando chega no meio do rio, Maomé olha para ele e diz assim: eu estou afundando. Eu achei que eu tinha poder de levar você para o outro lado do rio, que é o paraíso. E aparece Jesus do outro lado dizendo: só eu tenho esse poder.
porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele vai até o meio do rio, pega esse nosso amigo, que hoje é um irmão nosso lá na China, e leva ele para o outro lado. Aí ele acorda e conta para nós do sonho. Né? Aí você vai falar o quê? Fala assim, meu amigo, eu não tenho mais o que dizer. Você já entendeu quem é Jesus, né? Cara, e tem acontecido isso no deserto, no Saara. Então, eu não posso dar detalhe. Eu vi, há uns 2 anos atrás, eu estive numa missão humanitária. Eu estive lá como médico, atendendo em campos de refugiados no sul do Líbano. Tá. Com uma grande presença síria e de sírios muçulmanos ali. Né? E eu ouvi histórias, e eu não sei se você conhece alguma, se você ouviu algum relato nessa direção, mas eu ouvi histórias espetaculares. Por exemplo, naqueles campos de refugiados, as crianças ficam lá, você sabe, ficam lá 6 meses, Sim. 1 ano, 2 anos, às vezes 10 anos lá. E não tem escola, não tem atividade, não tem nada. E uma quantidade de missionários cristãos está naqueles campos, fazendo ações humanitárias. Entre as ações, muitos missionários também ali contando histórias para as crianças e tal, e contando histórias bíblicas. E eu ouvi relatos, por exemplo, de pais que, estando nesses campos, acordaram à noite dizendo para os filhos, falaram assim, ó, lembra aquele Jesus do qual você me contou? Aquele Jesus que é diferente do Jesus do Alcorão? Então, ele apareceu para mim nessa noite, ele veio falar comigo. E eu quero que você me explique melhor, porque eu não consigo entender o que está acontecendo. E isso tem gerado, enfim, uma série de conversões e tal. Como é que... isso é fato? Você também tem ouvido esses relatos? Isso é relativamente comum? Como é que está isso? Nesses campos e na Europa? Sim, isso tem acontecido em várias partes do mundo. Por quê? Porque num dos capítulos da minha tese de PhD, eu trabalhei os principais fatores que têm levado muçulmanos a Cristo. Pensando num discipulado contextual, nós estudamos também os fatores que têm levado a Cristo. E nós vimos vários fatores. Só que o fator que prevalece é o contato com as Escrituras, com a Bíblia. Seja ela por sonhos, seja ela pela internet. A internet está bombando. Porque o muçulmano, ele tem dificuldade. Ele não pode ficar na presença de outro muçulmano e ouvir, porque aí o outro vai contar para a comunidade. Então, quando ele está sozinho, ele está ali no telefoninho dele e tal, então ele está curioso, ele quer conhecer. E os jovens de hoje, porque no Islã não se questiona a religião, mas os jovens hoje, no mundo muçulmano, eles estão questionando muita religião. Haja visto o Irã, em que a Revolução Islâmica, a Revolução Iraniana foi um tiro no pé. Haja visto o Estado Islâmico, que ouviram falar que Islã é paz e muçulmano matando muçulmano. Então, está gerando muita coisa. E aí gera esse interesse de olhar as Escrituras. Então, o contato com as Escrituras tem gerado esses tipos de reações. Então, pessoas têm tido encontros com Jesus, pessoas têm lido, por ter lido o Alcorão, a Bíblia, quando ele pega o Alcorão, quando ele vê de novo Jesus, acontece alguma coisa. Eu só sei que o poder de Deus tem acontecido milagres, mas o principal fator é o contato com as Escrituras. Os contatos que eu tenho tido, com os testemunhos que eu tenho ouvido, como esse que você ouviu, é porque em algum momento a Escritura chegou no coraçãozinho dele. Sim. Ou via internet, ou foi... É exatamente o que você está dizendo. Não interessa a maneira. Os filhos foram ministrados na Escritura, foram instruídos nas histórias, na Escritura, aprenderam a ler as Escrituras, e eles falam com os pais. Os pais têm uma crença distinta, mas no momento em que tem, por assim dizer, esse contato transcendental, chame-se como quiser, essa revelação, esse insight, esse sonho, no momento que tem isso, confrontado com aquilo que vinha recebendo de informação da Escritura, aí é exatamente o que acontece. Sim, Jefferson, muitos milagres, muita coisa. Eu tinha muitas outras coisas para te perguntar. Rapaz, só convidar para outra live aí. Cara, nós vamos fazer outra. Dia 20 de setembro eu já estou no Brasil. Então, aí não tem mais horário. E você vai ficar devendo aquele churrasquinho, né? Não, quando eu abrir as coisas, já está combinado. É fundamental. Eu vou fazer para você, porque você não comeu o meu, você não comeu a picanha, a costela que eu faço. Aí você vai ver.
Aí você vai matar a saudade do churrasco brasileiro. Mas eu Isso... queria fazer com você... Sim. Eu queria fazer com você o pinga-fogo. Ok. Tá? O que é o pinga-fogo? Pinga-fogo é jogo rápido. Respostas rápidas. Então eu te pergunto, você responde com uma frase, 2 frases. Nem para ser, não precisa ser monossilábico. Não esqueça que eu sou de uma linha mais oriental. O oriental dá, né? Jesus perguntou, o doutor Daley perguntou, quem é o próximo? Jesus contou uma baita de uma história para explicar para eles. Se o doutor Daley fosse americano, eu falaria assim, nossa, que cara chato, o cara tá tomando meu tempo. Eu sou do lado de Jesus, tá? Então eu sou mais do Oriente, então eu tenho que tomar cuidado com o pinga-fogo. Mas vamos ver se eu consigo, se eu saio bem, vamos ver. Vamos ver se você sai bem. Nem digressão, nem monossilábico, mas aí, pau, eu te dou uma frase, você completa, te faço uma pergunta, você responde, te dou 2 opções, você escolhe uma e por aí vai. Mas vamos lá. Para você, pinga-fogo, islamismo é? Islamismo é algo que tem enganado muita gente. Ética e teologia para o islamismo significam? Ética e teologia significa a unicidade de Deus, a unicidade absoluta de Deus. Qualquer coisa que ofende a unicidade de Deus afeta essa ética e afeta essa teologia. Grande pecado. A principal diferença entre cristianismo e islamismo é? É o Deus amoroso, o Deus que vem ao encontro, e lá no Islã, o Deus transcendental, longe e não se revela. Sim ou não? Um Estado Islâmico é pior ou melhor que um Estado cristão? Rapaz... Poxa, desse jeito você me complica, né? Mas é pior, o Estado Islâmico é pior. Por quê? É porque ele mata por distorções teológicas cruéis. Amigos meus que morreram viram seus filhos serem queimados vivos, depois estuprados e queimados vivos, sem uma razão muito em nome de Deus. Fundamentalismo é? Fundamentalismo é demonizar. É demonizar. A diferença entre islamismo e terrorismo é? O terrorismo ele pode ser também de outras linhas religiosas, né? A Irlanda passou por isso, né? Os judeus, os cristãos e os muçulmanos são conhecidos como o povo do livro, porque esses grupos têm em comum o fato de terem livros sagrados. No entanto, mesmo com esse ponto em comum, são grupos bem distintos. Existe, afinal, entre esses, um povo mais do livro? Bom, a palavra Ahlul Kitab os muçulmanos chamam de judeus e cristãos. Eles colocam no mesmo pacote. Então, diria que judeus e cristãos pela própria ótica muçulmana. Um xiita é a versão islâmica do fariseu judeu. Melhor. Deixa eu reformular. Vou reformular aqui em forma de pergunta, para ser mais direto. Tá. Um xiita é versão islâmica do fariseu judeu ou do legalista ortodoxo e mais do fundamentalista evangélico? Nenhum deles. O xiita é um cara que vem da linhagem, como eu disse, que eles acreditam que o líder é descendente de Maomé direto, e são pessoas até mais fáceis de conversar sobre Deus do que os sunitas. Eles acreditam mais nós usamos o termo, o cara é xiita. Isso que eu ia falar, é interessante porque mas não é verdade. A provocação é exatamente por isso. Porque xiita ganhou forma, se transformou numa espécie de adjetivo para dizer que alguém é intransigente, é radical, é intolerante. É verdade. Eu não sei, na verdade, por que não. Porque, na verdade, não é isso. Eu tenho grandes amigos que são xiitas e
eles têm forma de adoração diferente, visitam o túmulo dos netos de Maomé, é uma outra forma, são mais místicos, né? Agora, existem os chaatos, né? Eu estou voltando para o Brasil, tenho visto muita coisa aí nas políticas, aí eu vou ter que aprender um monte de coisa. Então, tem os xiitas e os chaatos. Olha, e eu vou falar, bicho, entre os crentes, o que tem de chato, Nossa, não é tá pouco. cheio. Eu tô tentando entender como é que vou andar na caminhada. Você precisa me ensinar. Naquela costela, você vai ter que me ensinar algumas coisas. Vai ser comendo uma boa picanha aqui. Rapaz do céu. Falando em chato e falando em, entre aspas, xiitas e fundamentalistas crentes nesse sentido, qual personagem do mundo cristão a gente poderia comparar ao Ayatollah Khomeini, que fez a Revolução Iraniana? Qual personagem? Olha, eu vou aí, é difícil dizer direto, mas eu gosto muito da bagunça que Moisés fez no Egito. O que ele conseguiu, né, mexer com toda a comunidade, trazer a autoestima pro povo e libertar. Na verdade, o Ayatollah Khomeini tentou fazer isso, né? Só que agora o Irã paga um preço muito pesado por isso, né? Você está falando no sentido positivo. Sentido positivo. E no sentido negativo, ou seja, um líder político que se utiliza do discurso religioso radical e de intolerância para promover um governo autoritário, ditatorial e extremamente violento e excludente. Que personagem cristão se poderia comparar a isso? Personagem cristão. Um personagem na Bíblia que eu vejo. Não precisa ser necessariamente na Bíblia. Liberdade total. Ah, tá. Não precisa ser na Bíblia. Não. Poxa vida. Eu tô fora do Brasil, né? Mas não sei responder essa, não. Essa aí eu vou ficar em cima do muro. Porque senão eu já chego... universitários. Porque é o seguinte, que se eu é capaz de eu chegar em Guarulhos, o povo já está esperando eu lá, entendeu? Dependendo do nome que eu falar aqui. Você entendeu? Acho que um bom entendedor, um risco é Francisco. Fala outra coisa para mim. Mexer com símbolos do islamismo é ruim por quê? Na verdade, mexer com símbolo, o problema é mexer com Maomé. Porque, na prática, ofender Maomé é muito mais forte, ou o que ele fez, ou algum símbolo diretamente ligado a ele, é muito mais forte do que o próprio... Eu falo para as pessoas, queimar o Corão é menos ofensivo do que você fazer qualquer símbolo ligado a Maomé. Porque o modelo de pessoa a ser seguida é Maomé. Então, na prática, no dia a dia do Islã, eles mais seguem o que Maomé falou do que o que o Alá disse no livro do Alcorão. Por isso que Maomé é mais complicado. Jefferson, sim ou não? Teologia é, dentro de um conceito técnico, ciência de Deus. Mas Deus pode ser cientificado? Não pode. Ele pode ser conhecido, né? É experiencial, né? É espiritual, é instrucional e espiritual, né? Então, científica. Agora, a ciência pode ajudar muita coisa. Datações e arqueologias, ela pode ajudar nisso, né? Você falou de Sharia durante o nosso papo. Tá. Sharia é o direito islâmico. Uma jurisprudência islâmica, por assim dizer. Sim. Regras, preceitos, fundamentos, né? Inicialmente, apenas isso, um código legal. Mas quem determina a aplicação desse código é? Quem determina são os juristas islâmicos, e para cada área do mundo são juristas diferentes. Então, existem escolas de jurisprudências diferentes. Por isso que você vê em algumas partes do mundo
a mulher vestida toda fechada, sem mostrar o olho, parecendo Batman. Você vai na Indonésia e na Malásia, as mulheres, muitas delas usando jeans, algumas usando véu, outras não usando véu. Na Turquia, por exemplo, você vê as mulheres bem ocidentalizadas, mas não significa que elas não sejam devotas. Então, essas leis, as interpretações, elas vai muito da escola de jurisprudência. Então, existem basicamente 4 escolas de jurisprudência. E aí que define muita coisa da Sharia. Então, tem Sharia que é mais leve, tem outras que são mais pesadas. São os juristas locais. De morte. Fala, pode falar. São os juristas locais que definem essas leis. Cada região do mundo tem as suas linhas. Tem a Maliki, tem a Hanbali, tem a Wahhabi. Então, cada região, cada linha de jurisprudência tem uma característica em comum. Por isso que tem locais mais rígidos e outros menos rígidos com relação ao investimento. A Márcia Barbosa, que está participando aqui com a gente, está pedindo para você a indicação de um livro para a compreensão do Islã a partir do olhar cristão. Olha, existe um livro chamado Encontrando o Mundo do Islã. Esse é um livro legal. Existe um outro chamado o autor é Don McCurry, Esperança para os Muçulmanos. Existem uns 4, 5 livros bons aí. Se ela estiver interessada aí, ela pode escrever no meu Insta. Boa. E Jefferson Chagas, a gente pode dar uns nomes para ela. Eu tenho até alguns aqui que é de domínio público em PDF, eu posso passar para ela. Boa. Sentença de morte no mundo islâmico é? Sentença de morte é das linhas de escola mais Wahhabi, outras linhas mais como no Paquistão, então Arábia Saudita, são linhas dessa jurisprudência. Então você pode ser acusado prostituição, por exemplo, é pena de morte. Em outros lugares essa mesma pena não é pena de morte, é chicote, tantas chicotadas. Então, a pena de morte é em função dessa jurisprudência. Se ela for mais pesada, se a Sharia for interpretada com mais peso ou não. Onde ela, uma curiosidade minha, onde a Sharia é interpretada com maior peso no mundo? Arábia Saudita, Paquistão, são 2 lugares aí bem complexos com relação a isso. Entendeu? Afeganistão também. Afeganistão, claro. Desvendar o islamismo é? Desvendar o islamismo é você conhecer a mente do muçulmano. Se você conseguir entender a mente, a mindset do muçulmano, o que ele crê e o que ele pratica, você consegue entender bem o que é o Islã. O que o Islã é na ortodoxia é muito diferente hoje do que o islamismo é na prática, porque há muito misticismo, há muita magia dentro do Corão, dentro do Islã. Então, o Islã, aquele Islã ortodoxo, bonitinho, ele quase não existe mais. Os principais preconceitos contra o islamismo são? Acho que o principal preconceito é a pessoa do muçulmano, né? Ou seja, em cima desse Alcorão, a forma interpretativa, se você vê um fundamentalista, é o que eu estava falando, né? Hoje é 11 de setembro. Eu morei 4 anos nos Estados Unidos e falar sobre muçulmano dentro de uma igreja caucasiana, batista, é muito difícil, porque para eles essa ideia, eu me lembro que eu falei numa igreja e alguém chegou para mim e falou assim, eu entendo tudo que você falou, eu sei que tem que amar, eu sei que é bíblico, mas você me desculpa, eu não consigo, por causa do 11 de setembro. É muito forte isso para eles. Pesado. E os principais, por assim dizer, os principais preconceitos do islamismo contra os cristãos? Os principais preconceitos do islamismo contra os cristãos são? Essa fé deles é muito complicada. 1 mais 1 mais 1 é 1. É Pai, Filho, Espírito Santo. Essas coisas são complicadas. Ele é 100% homem, é 100% Deus. Quem morreu na cruz? Foi Jesus ou foi Deus? Jesus é Deus? É. Então Deus morreu na cruz. Se Deus morreu na cruz, o mundo ficou 3 dias sem Deus.
Então eu não posso crer numa fé. Isso é complicado demais. A segunda coisa é que cristão fala demais e não deixa a gente falar. E terceiro, que eles falam que nós somos... Eles colocam a gente junto com o Ocidente. Tudo que é do Ocidente é cristão. Pacote cultural. O pacote cultural. Então, por isso que quando você tem um contato com um amigo muçulmano, é legal. O pessoal pergunta para mim, meus amigos, você é cristão? Eu não posso dizer, eu prefiro não, porque no mundo, na mente oriental, você não precisa ser A, B, sim, não. Eu digo para ele, eu creio no único Deus. Deus seja louvado, alhamdulillah. E aí, com o tempo, eu vou mostrando para ele quem é esse Deus que eu creio e ele vai entendendo que cristão que eu sou. Bom, já que você falou nisso, inevitável, porque todos os contatos que eu tive com amigos que viveram no mundo islâmico sempre me apontaram uma mesma dificuldade, a questão da trindade. E você tocou nisso, então eu vou no pinga-fogo de fazer um desafio. Porque na doutrina cristã, a trindade são 3 pessoas e uma só natureza, né? Sim, uma só essência. Matematicamente impossível, mas isso não é matemática, isso é teologia. No entanto, essa doutrina é entendida como idolatria. Como é que você explica, de maneira rápida, rasteira, objetiva, como é que você explica a trindade para os muçulmanos? Bom, rápida, rasteira é impossível. Porque isso é questão de fé. Então, o que eu costumo fazer é contar histórias bíblicas para ele entender a ideia do Antigo Testamento, do Cordeiro, da ação, né, do Deus Filho, a encarnação. Existe, por exemplo, dependendo se for muçulmano ou árabe, a encarnação você tem a palavra ta'anus e tem tajassud. São 2 palavras que dá a ideia muito clara para eles de encarnar, né? Então, não é uma coisa simples. Para o muçulmano, é um dos últimos assuntos que a gente trabalha, é sobre isso. Tanto que a minha tese de PhD, eu trabalho sobre uma teologia trinitariana para muçulmanos convertidos. Aqueles que já entenderam que Jesus é mais que profeta. Até para eles é difícil essa compreensão. Então, rápido e casteiro a gente não consegue. Agora, uma coisa que é possível é você pegar alguns textos bíblicos da ação do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e você usar isso de uma forma de narrativa, contando histórias. Tipo história bíblica. As histórias bíblicas, você consegue trazer essa ação do Deus Filho, por exemplo, né? E aí, por exemplo, um sheik que é convertido, e ele me disse uma vez, conversando com ele, ele disse para mim o seguinte, que o muçulmano ele acredita que desde pequeno que aquilo é uma caneta, que aquele óculos é uma caneta. Então, desde pequeno, ele até duvida disso, mas não se questiona. Até que um dia você consegue chegar, que é o contato com as escrituras, no momento, que é um divine appointment, aquele momento, porque isso não é ciência, em que você mostra para ele que talvez óculos é para colocar aqui e caneta é para escrever. Quando ele consegue entender isso aí, é que onde nasce uma nanotrinca na estrutura de fé dele, e é onde o Espírito Santo atua. Então, a nossa função é a gente, nessa conversa, com educação, deixar, sim, eles falarem do Islã, porque eles vão querer islamizar a gente. Isso não tem nenhum problema. Estou diante da cruz, por que eu tenho medo disso? Eu sei eu creio no meu Deus. Então, a questão é mostrar que o óculos é óculos e caneta é caneta. Então, isso é um ato isso é fé. Então, a trindade... Agora, qual é o problema da trindade? Você usar analogias é um caminho bom. Existem várias analogias orientais para tentar explicar, mas algumas delas geram heresia. Por exemplo, dizer que, a água é água, mas tem a água no estado sólido, líquido e gasoso. Essa tentativa de explicar isso, dizendo que trindade, ou seja, a água seria a essência, e o sólido, líquido e gasoso são 3 formas diferentes, isso é uma heresia, porque as estruturas moleculares são diferentes, então você está dizendo que são 3 deuses. Então, é possível gera mais usar confusão do que esclarecimento. Exato. É possível usar analogias? É possível, desde que tenha um footnote bem explicadinho. Um rodapé explicadinho. A gente está quase no final.
Beleza. Mas tem dois apontamentos interessantes aqui. O Jean Tosh está falando, Jefferson, indique uma cidade segura no mundo árabe para uma viagem cultural a fim de se conhecer mais sobre o islamismo. Fala pro Jean Torque para ele, que tá tarde, para ele tomar conta dos filhos dele. Ele é meu amigo, Jean. Um abraço, Jean. Esse cara é cabeção, hein? Esse cara é bom. E uma cidade boa é Amman, na Jordânia. Um bom local. O Cairo também. O Cairo, ficamos fascinados com o Cairo. Também o Marrocos, Marrakech, Casablanca, são locais maravilhosos. Pessoas hospitaleiras, gente da melhor qualidade. Faço várias viagens ao Marrocos. Quando eu chego lá, parece que eu chego em casa. Legal. Amo esses mundos aí. O Valdir Zanon também está fazendo um apontamento interessante. No dia 11 de setembro, a gente sempre lembra onde a gente estava. Você se lembra aonde você estava? Eu estava no Senegal. Eu tinha acabado de vir de uma vila, de um vilarejo muçulmano. E chegando próximo à minha casa, um rapaz que vendia milho cozido, milho na brasa, ele chegou gritando para mim e me abraçou, porque ele achou que eu fosse também muçulmano. Ele me abraçou e disse assim: nós destruímos os Estados Unidos. E todo mundo, era uma festa na rua, algo assim que eu não... E assim, eu não entendi direito porque eu estava vindo do interior, sem contato com rádio, televisão. E quando eu cheguei em casa, liguei a televisão, eu vi aquelas coisas acontecendo nas torres ali, que eu tive oportunidade de visitar depois, né, nessa reconstrução lá do monumento. Aliás, o monumento, o museu é incrível, né? Eu tive lá. Estive lá em 2017. E aí, é isso que eu me lembro. E me lembro que 2 dias depois eu fiz uma viagem para a Tunísia. E aí eu peguei um avião e estava cheio de gente barbuda junto comigo. A primeira sensação que eu tive não foi boa. Eu achei que todo mundo aqui representava. Naquele momento eu achei que todo muçulmano era gente que quer destruir, que quer fazer mal, né? E, então foi muito rápido tudo isso. Mas eu estava na rua, o rapaz do milho me abraçou. Essa lembrança que eu tenho. Eu estava no Senegal, meu primeiro lugar que a gente serviu, e foi loucura, coisa doida. Olha que legal, tem uma pergunta interessante também do Igor Guidias. Ele está perguntando o seguinte: qual a lição mais importante que podemos, como cristãos, aprender com os muçulmanos? Eu tenho muita coisa para aprender com eles. Eu tenho para aprender que, para mim, eu vou colocar de uma característica geral, sendo ele árabe ou não, essa questão da mesa, a questão do seja bem-vindo. Se eu estou na rua e quero usar um banheiro, eu não preciso ir atrás do banheiro. Eu bato na casa dele e eu vou usar o banheiro da casa dele. Porque a hospitalidade é parte da cultura. E como brasileiro, a gente tem muita entrada, muito legal também isso, porque eles gostam muito, por causa do futebol, muito ligado, o árabe gosta muito, o muçulmano, os pais muçulmanos, muito ligado ao futebol. Mas, para mim, é a hospitalidade. É uma das grandes lições que nós temos perdido nos últimos tempos. Boa. É a hospitalidade, é o famoso ahlan wa sahlan, em árabe, né? Cada local tem a sua maneira de cumprimentar, mas o ahlan wa sahlan é o seguinte, você acabou de vir do deserto, você está cansado, os seus camelos, os seus cavalos estão com sede, a tenda é sua, toma um banho, bebe essa boa água, dá água para os seus camelos, e depois você segue, descansa aqui, e segue, vamos comer à mesa, põe um pano no chão e a gente come. Eu me lembro que eu estava num vilarejo no Senegal. É interessante, a Carla está lembrando aqui para a gente, e isso é bíblico, né? Esse princípio da hospitalidade é um princípio bíblico que a gente tem perdido muito. Né? Não vamos esquecer que agora eu vou falar uma coisa que alguns vão achar que é heresia. Jesus nasceu no Oriente Médio. Pois é. A Bíblia, confins da terra, sabe onde é? É Taubaté, São José dos Campos, São Paulo, Presidente Prudente. América do Sul é confins da terra. Agora, a Bíblia foi escrita lá num contexto de hospitalidade, num contexto de deserto, num contexto de servir, de água, de dar água, de mesa, de comer. É muito gostoso ir na casa de um muçulmano. Tem as festas, o Ramadã tem os festivais. Quando acaba o Ramadã, ele tem o Eid al-Fitr,
que é uma festividade que eles matam um cordeiro, fazem ele assado, chamam você para comer e come e tal. É como se fosse um Natal no Ocidente. E eles são muito felizes. Eu tenho um amigo que foi comigo ao Marrocos e ele ficou escandalizado com algo que eu não esperava que ele fosse. Ele viu na sexta-feira as mulheres no gramado com seus maridos ali sentados, rindo, brincando, as crianças jogando bola, todo mundo ali naquela alegria. Ele não esperava essa alegria. Ele achou que ia encontrar todo mundo assim, todo mundo não sei o quê. E aí ele ficou. Para ele foi escandaloso para ele ver muçulmanos são felizes, têm família, têm alegrias, têm tristezas, falecem mortes, né? Então, eu assisti uma série na Netflix chamada Falda. Eu vi. Isso aí é maravilhoso. Você vê a tristeza dos dois lados. Você vê as alegrias e você vê a alegria. Quando você olha pelo óculos de humanidade, você vê os dois povos sofrendo, né? Ótima indicação. Falta... ela olha dos dois lados. E a estupidez dos dois lados, né? O nonsense da guerra, visto pelos dois lados, né? O fundamentalismo, o terrorismo, a violência gratuita. E quem está no meio pessoas da guerra que estão não bem, consegue nem explicar. Pessoas que estão bem na casa deles, de uma boa, daqui a pouco, pum, pronto, acabou. Aliás, já que você tocou então, nisso, eu digo o seguinte, que Jesus, a paz não sei o que é, só sei que a paz é uma pessoa. Para mim, a paz é Jesus, né? A paz, então, Ele é o príncipe da paz. Você tocou num aspecto interessante. A gente está caminhando para o final aqui. Então, a paz entre os povos significa que? A paz entre os povos significa que a verdadeira paz, que além de ONU, de qualquer tipo político, é somente em Jesus, né? Tem uma música em árabe que se diz Yesu Malik El Muluk Majdan Hallelujah. Jesus, Rei dos Reis, glória, e depois diz Ra'iso Salam Majdan Aleluia, príncipe da paz, glória, aleluia, né? Ele é só em Cristo. Ele é o verdadeiro príncipe da paz, né? Fora isso, a gente não consegue entender paz. Paz de ONU, paz, essas pazes, elas são complexas. É a paz que excede todo entendimento. Excede todo. E quando essas pessoas encontram Cristo, é muito 10. Quando você pega gente do Daesh, do Estado Islâmico, e você senta com o cara e chama ele de irmão em Cristo, uau, e ele teve uma experiência, tem muita gente, que tem algumas pessoas que eu conheço, pena que a gente não pode pôr o rosto dessas pessoas aqui, mas gente que era do Estado Islâmico e teve experiência com Cristo, e realmente é um prazer estar com algumas dessas pessoas e ver que Jesus está entrando em todos os lugares, né? Ele vem para encontrar, né? A grande história da Bíblia é o Deus que encontra, né? É o Deus que encontra. Bom, última pergunta. É sobre pandemia. Na sua opinião, pandemia é? Pandemia foi algo que deixou a gente de cabeça para baixo, sem norte, em que trouxe muito medo, ainda tem trazido, mas ao mesmo tempo trouxe algumas coisas que a vida pode ser menos acelerada. Eu posso ligar para o Carlos, não para uma reunião, mas só para dizer como é que ele está, e a gente bater um papo sem pauta. Então, acho que a pandemia trouxe tudo isso, ela traz tudo isso. Ela traz, infelizmente, tristeza, pessoas que morreram e perderam seus parentes, e a gente sente por isso. Mas, por outro lado, a pandemia trouxe unidades dentro dos lares, compreender filhos adolescentes, muita coisa interessante, muito aprendizado. E eu acho que essa humanidade também de eu ligar para outra pessoa para saber como está, foi um momento interessante para exercitar o verdadeiro cristianismo, né? Legal. Olha só, pessoal, o Zanon tá agradecendo. Ótima aula, Jefferson. Ó, tá dizendo aqui, muito obrigado, doutor Jefferson. Que legal. Tá pedindo outra live. Tamo junto. A próxima vai ser aqui no Brasil. Que horas estão aí em Lisboa?
Rapaz, agora que são 3h09. Nossa, gente, vamos liberar o Jefferson para ele descansar um pouquinho. E, inclusive, eu queria dizer duas coisas. A primeira é te agradecer especialmente por avançar a Tamo madrugada, junto. aí já a madrugada do dia 12, compartilhando com tanta perspicácia, com tanto conhecimento e, ao mesmo tempo, com tanta sabedoria, simplicidade, isso tudo que você trouxe para a gente, que é fruto de estudo, que é fruto de aprofundamento teológico e também é fruto de experiência. Eu queria de verdade te agradecer. E segunda coisa, queria dizer para você o seguinte: aqui o boa noite, o final nunca é boa noite. Ele é sempre com uma palavra, enfim, aquilo que está no coração, um pensamento, seja lá o que for, aquilo que está no coração do nosso convidado. E aí, a gente tratou um tema tão complexo, tão envolto de, sabe, de névoas, enfim, de informação e desinformação, fake news, preconceitos, né? E aí eu queria deixar essa palavra final para você. O que você teria a dizer para nós no final dessa live? Que para mim, pessoalmente, eu estou vendo o pessoal também dizendo que amou, a Cici está falando, adorei a aula, amei, né? Mas a Solange falando que foi super esclarecedor, né? O Igor agradecendo, enfim, todo mundo agradecendo. A Janete falando que vai assistir de novo. Pessoal, fica gravado e vai para o meu canal no YouTube, youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Você pode acompanhar a live inteira novamente e também vai para as plataformas em formato de podcast, no Spotify, no Deezer, enfim. Mas, olha lá, tem gente sugerindo, a Janete sugerindo para você cantar um louvor do idioma. Tem gente já falando várias coisas, enfim, liberdade total para você trazer a sua mensagem final, depois de tudo aquilo que a gente conversou. Bom, primeiro só agradecer e a palavra final, eu queria convidar que a gente pudesse abrir a Bíblia com óculos, com esse óculos que a gente falou nessa live, da humanidade. Acho que a gente tem muito a aprender com Jesus, a forma como ele lidava com gente tão complexa, com tendências de polarizações, o que o Brasil está passando, né? E Jesus, ele caminhou com os discípulos e teve toda essa paciência do mundo para ter gente, né? Eu me lembro que Pedro, Tiago e João estavam lá em cima, né? Lá na Transfiguração, falou assim, pô, vamos fazer 3 tendas aqui, vamos ficar aqui, porque aqui tem o sobrenatural, Tá mesmo, né? pô, aqui tá top. Aí Jesus falou assim, não, Zezão, é lá embaixo, cara, lá embaixo que estão os negócios, lá embaixo que nós vamos, o negócio tá ali. Então, lá embaixo a gente tem os nossos problemas, né? No Brasil, nós temos... Então, tem hora que é legal ir para o monte, mas ficar só nele não dá. Então, a gente entender em Jesus como que é viver lá embaixo, né? Sem as polarizações, sem essas posições xiitas, chatas. E eu acredito que a gente aprende isso com textos bíblicos. Eu queria fechar só com um tema. Naamã, ele, em 2 Reis, ele fala que ele foi em Israel, entrou, invadiu e tal, e trouxe uma menina como escrava. E essa menina, ela chegou um dia na casa dele, bateu o olhão nele, ele estava com a pele toda machucada, que era lepra. Ela chegou para ele e falou assim, poxa, se você soubesse que lá de onde eu vim tem um profeta que pode curar, se você soubesse, se você for lá, ele vai curar você. Uma menina que a gente não sabe quem é, em que tinha todos os motivos para chegar e falar assim, esse é o general de merda, né? Seu general aí, você azedou a minha vida. Genocida. Você chegou, foi lá na minha terra, você me tirou de lá, tirou da minha comida, aquele caldo de cana, aquele pastel da feira, e aqui não tem nada disso. Você me tirou de lá, que você morra de pipocado. Não. O que ela tinha, ela entregou. Ela tinha ternura, ela tinha uma compreensão de humanidade, e ela chegou aquela ação dela catalisou muita coisa, como, por exemplo, a salvação, né? Naamã, lá no final, ele diz, agora eu estou entendendo quem é o verdadeiro Deus, o único Deus, né? Então, essa menina, ela tinha todos os motivos para estar amarga, para polarizar, para criticar, para fazer, mas ela saiu de Israel, mas o Deus de Israel não saiu dela. Então, talvez por aí a gente começar a dar uma repensada na vida. A coisa está muito polarizada, está muito chato, muita coisa,
e eu acho que está faltando uma leitura da Bíblia com esse. Principalmente, eu estou falando para cristão, tá? Eu estou falando para cristão, infelizmente evangélico. Pode não ser o nome que se dá mais aí no Brasil, eu vou aprender de novo, mas a gente precisa ser as pessoas do Ahlul Kitab, as pessoas do livro, mas ler o livro com essa perspectiva do Cristo que nos ensina a sentar à mesa. Todos são bem-vindos à mesa, né? E aí, quem somos nós para decidirmos quais os pecados que nós vamos selecionar? Esses pecados podem ir na igreja, esses aqui não, né? A gente é muito complicado. É por isso que quando Deus encontra, o encontro parte dele. Porque se partisse de nós, a gente não ia encontrar. É porque a graça e o amor dele. Os encontros da Bíblia sempre parte dele, né? Boa. Boa. Meu amigo querido, muito, 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 muito obrigado. Uma boa noite, um bom descanso. Chegando dia 20, você me bate um fio, a picanha é por conta da casa, tá? É a picanha de boas-vindas. Você não lembrou tanto da hospitalidade? Venha a essa boa tenda, entendeu? Descanse seus camelos, tome da boa água do Brasil e coma uma bela picanha, velho. Já aprendeu e contextualizou. Olha, já contextualizou. Já valeu o bate-papo. Sou aluno aplicado. Vamos estar junto, tá? Se precisar de mim, estamos aí. E chegando, eu bato um fio para você, a gente conversa aí, a gente marca um dia para essa picanha aí, tá bom? Fechado, fechado. Um beijo para você. Pessoal, um abraço para vocês. Segunda-feira, a gente está no Setembro Amarelo. Segunda-feira vai estar conosco aqui às 21h30, Reverendo Hernandes Dias Lopes. E a gente vai falar novamente sobre prevenção do suicídio. Tá bom? As lives ficam à disposição. youtube.com/Carlos Bezerra JR oficial. Boa noite para vocês. Um ótimo final de semana. O pessoal levou a sério o louvor. Eles estão te cobrando que você cante um louvor em árabe, cara. Olha isso. Rapaz. Deixa para a próxima. Faz isso com o Jefferson, não. 3h30 da manhã lá, gente. No dia dele, não. A próxima eu canto. Valeu, mano. Beijo pra você, viu? Se cuida. Um abraço. Abração. Tchau. Tchau.